minha pova, vocês estão bom? Espero que sim, que estejam saudáveis. A gente começa aí uma nova aula falando de formação territorial do Brasil. Bora lá! Bom, começamos a falar um pouco sobre a formação do nosso território e obviamente que essa formação tem tudo a ver iniciando-se com o nosso processo de colonização. A chegada dos portugueses sobre o nosso território, garantindo assim a ocupação e a utilização desse espaço como sendo um espaço colonial, né? A formação, né, daquele pacto colonial, metrópole Portugal, basicamente Brasil colônia, é o nosso ponto de origem aqui. Lá no século XVI começa a ocupação portuguesa aqui no Brasil. Né? Em 1500 fomos descobertos, invadidos, ocupados por essa nação europeia e aí começa a formação do nosso território. E aí, obviamente que, iniciando-se no século XVI, a partir de 1500, um processo que anteriormente já era uma prática portuguesa desde o século XX com as grandes navegações, a busca de novos territórios para Portugal colonizar culmina com a chegada no Brasil. Antes mesmo da colonização brasileira, vejam só, nós tivemos aí em 1494 a divisão do território da América do Sul. Olha que interessante, o Tratado de Tordesilhas é de 1494 e o descobrimento do Brasil 1500. Meio incoerente isso, vocês não acham? Pois é, Portugal já sabia da nossa existência, por isso que a história da nossa colonização e descoberta em 1500 é apenas uma história, um argumento histórico pedagógico, porque na verdade já se sabia, ou até mesmo só se imaginava, mas uma imaginação com muita convicção, de que existia um território aqui e que a concorrência pela ocupação desse território entre Portugal e Espanha precisava ser determinada por um acordo, e aí entra Tordesilhas. A partir de Tordesilhas, essa área verde que a gente vê aí mais clara, né, demarca a ocupação portuguesa, que a partir de 1500 começa a ocupar o nosso território e percebe que nessa área verde escura existe algo que lhe interessa muito. O pau-brasil, que vai ser basicamente a primeira fonte de exploração portuguesa sobre o nosso território. Então, o nosso território começa com a ocupação portuguesa, né, pedagogicamente definida em 1500. O contato dos nativos, né, com os portugueses se dá, então, a partir deste momento histórico. O conflito entre a chegada dos portugueses e os nativos brasileiros se estabelece a partir desse momento histórico e a nossa ocupação territorial se dá pela exploração do pau-brasil, que era valorizado na Europa como um elemento corante, né, que permitia colorir roupas. As roupas tinham tons, como vocês podem ver aí na imagem, vermelho e preto, porque o preto era colorido com o carvalho e o corante vermelho vinha então do pau-brasil. Essa é a importância econômica inicial do Brasil e a importância dessa região estabelecida por Tordesilhas, a metrópole Portugal, que passou então a ter um espaço na América para chamar de seu, para explorar e extrair riquezas como o nosso pau-brasil. Tá bom? Bora, continuamos então, né, a partir dessa lógica. O pau-brasil é o nosso elemento iniciante de exploração, mas não é o único. Uma vez aqui a ocupação no século XVI se estabelecendo mais volumosa, surge em áreas litorâneas a formação das primeiras vilas, núcleos como esse de Salvador, que são as nossas primeiras cidades, e, obviamente, um processo econômico que está vinculado a este surto inicial de ocupação é a produção, além da extração do pau-brasil, a produção da cana-de-açúcar para a produção de açúcar nos engenhos.
Então, este é o surto econômico europeu português criado em território brasileiro com finalidade de gerar riqueza para a metrópole Portugal. A extração do pau-brasil é o primeiro elemento e a produção da cana-de-açúcar, juntamente com a expansão das vilas urbanas, demonstram a intervenção e o crescimento da ocupação para a produção de riqueza metropolitana. Beleza? Bora lá então. Bom, pensando então este processo econômico que já coloca em território brasileiro a cana-de-açúcar em lugares onde já havia havido a retirada do pau-brasil, nós temos um terceiro elemento econômico que ganha importância no nosso território, que é a produção do tabaco. Muito associado à crescente utilização do tabaco mundo afora por conta da ampliação do tabagismo, o tabaco passou a ser também moeda de troca para a importação da mão de obra escrava negra da África para o Brasil, para a América. Além de sabermos a troca feita com a cana-de-açúcar e a pinga, o tabaco foi uma moeda importante para a importação de negros para a lavoura na região litorânea nordestina e posteriormente também para a utilização nas produções da região do Sudeste. Então a escravatura também se estabelece timidamente num primeiro momento a partir da troca do tabagismo e se amplia da troca com o tabaco e se amplia ano a ano após isso. O tabaco é um elemento importante da nossa produção original, e faz parte desse crescimento territorial do Brasil. Bom, além do tabaco, nós temos também na região acima, norte, da produção do Recôncavo Baiano, onde o tabaco acontece, ali entre onde hoje é Alagoas e Sergipe, o estabelecimento, como vocês veem aí de roxinho no mapa, da criação de gado leiteiro e gado para corte, para o abastecimento das vilas locais. Além disso tudo, o gado era também mão de obra nos moinhos para a produção da cana-de-açúcar. Era também, basicamente, transporte para os carros de boi. Então o gado passa a ter uma função, a pecuária passa a ter uma função estrutural muito importante no território brasileiro. E começa ali no litoral nordestino. Volto a dizer, assim como o tabaco, que está no norte da Bahia, no Recôncavo Baiano, em Sergipe e Alagoas, a produção pecuária, assim como o tabaco, é uma produção no final do século XVI ainda muito tímida, mas que vai ganhar importância com o passar do tempo na história e formação territorial do Brasil. A gente vai ver. Com essa ampliação e diversificação econômica nacional, basicamente nós vemos também o crescimento dos espaços de ocupação humana e, obviamente, formação original urbana, formação das vilas, para o interior do Nordeste e começa a haver também a expansão para o Sudeste brasileiro no século XVII. Nós vemos também o eixo ali em torno do Rio Amazonas, percebendo a formação do surgimento de algumas vilas ribeirinhas. Essa interiorização territorial da ocupação humana também vai levar a uma ampliação da diversificação econômica no interior do Brasil. A gente vê que o Tratado de Tordesilhas começa já a ser desafiado, começa a ser desrespeitado. A cana-de-açúcar se expande para o Sudeste com a expansão urbana, a pecuária se interioriza para as áreas de interiorização e já há o desrespeito ali do Tratado de Tordesilhas. Então a gente começa a ver a expansão da ocupação portuguesa sobre território brasileiro, mas que pertencia, de acordo com o tratado, à Espanha. Então, Portugal passa a desafiar e romper com o tratado
levando a expansão canavieira muito ainda presente próxima ao litoral, mas a expansão pecuária já se interiorizando e desrespeitando os limites do acordo de 1494. Esse acordo vai cair, né? Esse acordo com essa expansão para o sertão, para o interior, sertão como símbolo de interiorização, vai levar ao fim do Tratado de Tordesilhas. Outra produção que passa a ser interessante e importante, vocês veem aí, né? Além da cana-de-açúcar se expandindo, além da pecuária se expandindo, do tabaco se expandindo, a gente vai ver o início de uma produção conhecida como drogas do sertão. Esse avanço dessa produção vai ganhar importância porque vai interiorizar-se para dentro da Amazônia. E aí nós vamos ver o surgimento de uma fronteira produtiva muito para além do Tratado de Tordesilhas. E é isso que a gente vai ver. Bora lá! Bom, como eu argumentei agorinha há pouco, a gente passa por um momento histórico em que ao avanço da exploração territorial para além das fronteiras do Tratado de Tordesilhas na Amazônia, onde vai ser explorado as tais drogas do sertão. O que são essas tais drogas do sertão? Plantas, como por exemplo ervas medicinais, baunilha, castanhas, alguns cocos, até mesmo cacau, dá para se dizer que se explorava nessa região. Basicamente, produtos que eram tirados sobre o modelo extrativo daí para alimentar aquela máquina do pacto colonial, onde a metrópole levava esses recursos para fazer dinheiro na Europa. E quem eram os exploradores? Além de Portugal, nós tínhamos ali na Amazônia também a presença de franceses, tanto que acima nós temos a Guiana Francesa, ainda como território francês. Basicamente, este momento histórico da segunda metade do século XVII começa a construir os limites portugueses brasileiros para além de Tordesilhas. Assim como a pecuária expandiu o território para além de Tordesilhas, digamos que a exploração das tais drogas do sertão também levam Portugal para além do Tratado de 1484. Legal, né? Não podemos ignorar, quando estamos falando da expansão do território brasileiro, das expedições jesuítas, do jesuitismo em território nacional. A Igreja Católica veio junto com as grandes navegações para trazer para o nosso território a catequização aos nossos índios e, obviamente, a submissão desses que eram tidos como sub-humanos por não serem catequizados em Jesus Cristo, trazer para eles a submissão a Portugal e à Igreja. Os jesuítas, então, ocuparam todo o litoral brasileiro, né, criando seus templos, suas igrejas, e ocupando-se da domesticação desses gentios, né, e, obviamente, também se interiorizaram ali pela Amazônia, por onde existiam as tais expedições de busca, né, dos recursos naturais amazonenses conhecidos como drogas do sertão. O jesuitismo foi, sim, uma ferramenta de controle e submissão sobre os índios e levaram, inclusive, à possibilidade de escravização dos nativos brasileiros. Não podemos ignorar que todos esses elementos levaram ao crescimento do território brasileiro para o oeste, a ocupação dos espaços rumo ao Tratado de Tordesilhas e desrespeitando o Tratado de Tordesilhas. Chegamos então no século XVIII a uma ocupação interiorana que vai muito além deste tratado. Claro que com a ocupação humana indo para além deste tratado, a economia se amplia para além deste tratado também. Né? A ocupação e expansão da cana-de-açúcar no Sudeste se torna bastante importante e fomenta a criação das bandeiras, né?
que vão se estabelecer do sudeste para o interior, para o oeste do Tratado de Tordesilhas, levando não só ao aprisionamento de indígenas que vão ser amplamente transformados em escravos, também para a ampliação de espaços, né, mineradores, que vai começar ali para o interior de Minas Gerais, mas vai ganhar o interior do Brasil para além do Tratado de Tordesilhas. Vejam só em rosa as áreas abertas de mineração, tanto em Goiás quanto em Minas e sul da Bahia. Percebemos que as bandeiras realizadas por paulistas, sudestinos, muitos deles miscigenados entre indígenas, negros e portugueses, mestiços, portanto, que desbravavam o interior do Brasil em busca de novas áreas de colonização, para aprisionar indígenas, para ampliar espaços de mineração. Fazem do Brasil um país territorial muito semelhante ao que nós temos de território hoje. A expansão da cana, a expansão do espaço de ocupação, a expansão das atividades mineradoras levaram ao crescimento do Brasil e ao esquecimento do Tratado de Tordesilhas de forma quase que definitiva. Os bandeirantes que escravizaram, massacraram indígenas foram tidos na história do Brasil como heróis por ampliarem o nosso território, à custa de violência e sangue, à custas de centralização de riquezas nas mãos das famílias que patrocinavam essas expedições. Essas expedições não eram feitas para o enriquecimento deles, bandeirantes, e sim das bandeiras familiares que eles carregavam à frente das suas expedições. Expedições essas para o massacre e genocídio nativo, ou para a ampliação de áreas mineradoras ou áreas econômicas e territoriais do Brasil. Não podemos esquecer isso tudo, ok? Ainda no século XVIII, nós tivemos a expansão e interiorização da pecuária. E isso gerou um processo histórico, econômico muito interessante e importante da colonização brasileira, da ocupação do território brasileiro, que foi o tropeirismo, uma rota econômica que estabeleceu-se a partir do sul do Brasil, lá na região onde hoje é Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e essa rota de caminho do gado e de equinos, de cavalos e burros, para a região nordestina, muito passando pelo entorno ali do sertão de Minas Gerais e pelas margens do Rio São Francisco, que ficou conhecido como Rio da Integração. Essa rota tropeira foi muito importante para a economia pecuária brasileira, muito simbólica para a ampliação da miscigenação cultural brasileira e muito importante para a consolidação dos territórios interioranos do Brasil. Então não podemos ignorar esse processo histórico e esse momento da economia brasileira na segunda metade do século XVIII. Temos que levar em consideração, com certo cuidado, ok? Claramente, todo esse desrespeito que vem acontecendo desde o século XVI a Tordesilhas levaria necessariamente a uma nova consolidação fronteiriça. E aí o Tratado de Madrid, de 1750, vai ampliar o território português para cima desses territórios anteriormente ocupados pela mineração, que vocês veem aí de rosa, pela produção agropecuária, que vocês veem aí de ocre, de amarelo dourado, pelo marrom da ocupação da Amazônia e da expansão da retirada de produtos amazonenses e, obviamente, das expansões
das bandeiras mineradoras e apresadoras de indígenas. Tudo isso leva à consolidação de um território que chega bem próximo ao território que o Brasil tem hoje. Essa expansão territorial, então, é acordada, é determinada por acordo entre Portugal e Espanha em 1750 e começa a definir nossas fronteiras nacionais. Bom, a partir então deste processo, a interiorização das cidades e vilas é mais do que uma realidade. E no início do século XVIII, no final do século XVIII e início do século XIX, o Brasil já está muito além do Tratado de Tordesilhas. Ainda há um grande vazio demográfico no centro-oeste e norte do Brasil, mas essa faixa rosa que se estabelece para dentro agora do litoral, né, para depois do litoral, já é uma realidade. Né? O Brasil passa a ter áreas urbanas muito fortes no litoral, no início do 19, mas uma interiorização também urbana para cima daqueles espaços que já detêm certa importância econômica, áreas de mineração, mineiras e goianas, é o caso de Ouro Preto, é o caso de Mariana, é o caso da região do entorno de Diamantina, é também a área, é o caso das áreas do tropeirismo, que também ganham aí, né, povoados e vilarejos que se tornam fundamentalmente importantes, assim como as áreas ribeirinhas da Amazônia também passam a ser muito ocupadas. Essa interiorização leva à expansão econômica do sertão brasileiro, volto a dizer sertão, como sinônimo aí de ocupação do interior. Ocupação essa que vai se dar não só a partir daquilo que a gente já viu economicamente, mas a partir de novas propostas de produção. É o caso do café que a gente começa a acompanhar a partir de agora. Chegamos então à produção sudestina do café, à produção nordestina do cacau, na Amazônia também, do algodão no Nordeste, da produção de látex no interior da Amazônia, como elementos importantíssimos do crescimento do nosso território. Território esse que, com o Acordo de Madrid, já tinha se expandido e muito, e que, no século XIX, com novos acordos após guerras como a Guerra da Cisplatina ou como a Guerra do Paraguai, levaram ao crescimento do nosso território para as fronteiras que possuem hoje. Tanto a questão de Palmas, mais à frente a questão, né, lá do Amapá, que vai traduzir, né, basicamente os contornos do Brasil moderno, que só vão se consolidar no século XX com a compra, né, a partir da Bolívia, com a compra da região do Acre, com a questão, por exemplo, ali negociada também com a Colômbia, a questão de Bogotá. O Brasil passa a ter suas fronteiras estabelecidas. Já tem a produção de cana-de-açúcar como uma produção fundamental, a pecuária, a mineração, o tabaco, mas o café, após a independência do Brasil, passa a ser nosso grande produto de geração de riqueza. Se estabelece ali entre Rio, São Paulo e Minas, no sudeste brasileiro, é responsável pela geração de um grande volume de riqueza para o Brasil-nação e também a ampliação dos espaços urbanos e das tecnologias de transportes por via férrea com o interior do sudeste brasileiro, ligando aos portos de exportação. O café também vai ser importante na segunda metade do século XIX para a substituição da mão de obra escrava negra por mão de obra assalariada, branca, europeia e japonesa. O Brasil também vai abrir mão da escravatura para a formação de um mercado interno consumidor que vai levar a uma ampliação, né, econômica da nação. Vai também excluir o negro e relegar, né, renegar os negros e relegá-los à miséria absoluta.
Outro elemento que surge no século XIX é a produção de algodão no interior do Nordeste brasileiro, voltado à exportação para as indústrias de tecelagem dos Estados Unidos e da Europa. Também o café voltado para exportação, assim como o cacau, produzido no sul da Bahia, ali na região de Ilhéus, vai abastecer também o mercado global, que é um crescente consumidor deste produto, que é matéria-prima, por exemplo, para a produção de chocolates. Então o Brasil passa a ser um exportador agora, sem pacto colonial, um exportador de recursos naturais para o mundo. Mas também está preparando o caminho para a sua industrialização, que vai acontecer muito vinculada à produção de café no interior paulista. Não podemos esquecer que o Brasil também é fornecedor do látex, um produto que no século XIX ainda não tem grande utilidade para o mundo, mas com um cara chamado Charles Goodyear passa a ser matéria-prima, por exemplo, para a produção de borracha de alta resistência, que vai ser importantíssimo para a criação de pneus. Pneus que vão ganhar importância no início do século XX, com a expansão da indústria automobilística trazida, por exemplo, pelo Henry Ford, que é o nosso primeiro produtor de automóveis em massa. Todo esse processo econômico leva à interiorização do Brasil e formação do seu território. Tudo que a gente viu até agora leva a isso. A ampliação dos espaços urbanos de povoamento e de produção para o centro-oeste, a Amazônia, cumprindo aquele acordo inicial de Tordesilhas e levando a ocupação do território para o Brasil moderno. Brasil esse que hoje é industrial, que hoje tem tecnologia. Brasil este que é resultado de um processo histórico integrado com o resto do planeta. Mas, obviamente, que essa expansão territorial só se consolida a partir do momento que o Brasil compra da Bolívia, através do Tratado de Petrópolis de 1903, a região do Acre e ocupa as regiões tanto da Cabeça do Cachorro quanto lá de Roraima a partir de negociações com as Guianas e com a região de Bogotá, Colômbia. Então o Brasil passa a ter o seu território solidificado com as fronteiras bem resolvidas a partir de 1907. A questão de Bogotá é o nosso último grande tratado de acordo de definição de fronteiras. Fronteiras estabelecidas, nós vamos ter então uma diversidade regional que ainda permanece. Essa área em destaque, pouco povoada, área de floresta, área do Pantanal, área onde já existe, vimos lá, algum povoamento na Amazônia, no Pantanal, mas áreas ainda muito biodiversas, onde a natureza ainda persiste, mas já com intervenções humanas, mineração na Amazônia, mineração no Pantanal, subpovoamento de áreas ribeirinhas, onde condições econômicas e sociais são muito complicadas ainda, áreas pouco povoadas, mas também ainda muito dependentes da natureza, só que impactando muito a natureza, Seja na extração de produtos como guaraná, seja no corte de madeira, na extração do látex, na derrubada para a criação de pastagem. Temos áreas no sertão nordestino muito secas, muito ocupadas, é a área seca, árida, semiárida, mais ocupada do mundo. Então o Brasil tem uma área que tem escassez hídrica, mas é a área com escassez hídrica com o maior número de pessoas do planeta. O sertão nordestino é uma área onde Euclides da Cunha disse que o sertanejo é um bravo por tentar produzir qualquer coisa, seja feijão, soja ou gado, e onde ele desafia a natureza. E desafia também o grande proprietário de terras, que também é coronel, que também é político e controla essa área com mãos de ferro. Então, além de tudo, nós temos o conflito entre o pobre e a cerca, além da seca no Nordeste. Essa área verde, a área de agropecuária mais moderna, a área da agroindústria,
A área de latifúndios que usam alguma tecnologia para produzir, seja soja em larga escala, seja para produzir, inclusive, pecuária em larga escala. De maneira muitas vezes intensiva, né, com o confinamento de gado, com o confinamento de matrizes granjeiras. Essa área é a área mais produtiva do Brasil e voltada à exportação. Né? Principalmente começando no sul do Brasil, se expandindo para o interior do centro-oeste, hoje chegando ali nas bordas do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, Matopiba ou Mapitoba, tanto faz essa nomenclatura, levando a expansão agrícola e a valorização dos terrenos, inclusive nessa região nordestina. Né? A savana deu espaço à produção agroindustrial brasileira. Esses pontinhos amarelados que a gente vê aí, inclusive na área de produção agroindustrial, é a área de grande expansão urbana do Brasil, a área de concentração, né, de pessoas, mas também de redes de informação, de tecnologia, de automóveis, de ligação, redes rodoviárias, redes de transporte, redes industriais. É uma área que historicamente evoluiu e concentra o centro de produção nacional e que cresceu, né, desordenadamente, gerando povoamentos com grandes problemas, seja problemas de moradia, de trânsito, né, de falta de elementos básicos de saneamento, de educação, de saúde, né, de proteção ao indivíduo, elementos básicos como segurança pública, falta de empregos. O grande fluxo migratório inchou ainda mais essas áreas urbanas que prometiam espaços, né, de absorção de mão de obra nas indústrias, mas que garantiram só desigualdade econômica, como a gente vê aí Paraisópolis e o Morumbi logo ao lado. Né? Nós vemos a miséria dividindo espaço com a riqueza em grandes cidades como Rio, São Paulo. E nós vemos o crescimento dessa cidade se tornar tão amplo que elas se grudam, formando grandes metrópoles, formando grandes áreas urbanas coligadas que apresentam áreas riquíssimas, desenvolvidas, extremamente bem urbanizadas, com periferias muito pobres e com muitos problemas econômicos. E possivelmente caminhamos para a integração, né, de Rio e São Paulo numa possível futura, quem sabe, megalópole. Não dá para saber se ela vai acontecer. O que existe é essa área hiperurbana com grandes problemas econômicos e sociais. O restante em verde claro do mapa brasileiro são áreas de ocupação territorial, né, da pecuária e da agricultura em grandes latifúndios com baixo grau de industrialização, né, onde nós temos, inclusive, o surgimento de pequenos povoados e cidades que vão garantir aí o espaço interiorano do Brasil como um espaço de produção tradicional, latifúndio tradicional. Este é o Brasil, né? Este é o território brasileiro que cresce desde o século XVI, com o início da nossa colonização, até hoje. Eu espero que vocês aproveitem essa história da colonização do Brasil e que vocês permaneçam em quarentena e saudáveis. Fico por aqui nessa aula. Um grande beijo a todos e tchau!